Fala, nação rubro-negra, Leandro, Fly RJTV com mais um vídeo. Galera, hoje vamos falar sobre as etapas, tá? Que o Flamengo já venceu, né? Para poder participar do leilão e arrematar o terreno do gasômetro, tá? Para o tão sonhado estádio, né? A construção do nosso estádio. Também no final das etapas aí que eu vou mostrar para vocês, vou pôr um vídeo do Urubu Pop, tá? Sobrevoando o terreno do gasômetro, tá bom, nação? Nação, você que está acompanhando esse vídeo, estoura o dedo aí no like, tá bom? Siga o nosso canal, estamos aí com a meta de 1000 inscritos até dia 19 de setembro, tá bom? Precisamos aí de 348 inscrições para bater a meta, tá bom, galera? Então, conto com a colaboração de toda a nação rubro-negra, tá? Então, galera, eu vou botar desde o início, tá? A primeira etapa, qual foi, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês aí na tela, ó, sobre o que é o projeto, né? Porto Maravilha, tá? É um projeto que foi implementado aí, né, em junho de 2009, tá? Procurando o quê? A parceria público-privado, tá, galera? Então tem as CEPACs ali, né? Foi algo do governo federal, tá bom? E em 2011, ó, o Fundo de Garantia, né, passou a administrar, tá, galera? O Porto Maravilha, tá? É importante salientar que o Porto Maravilha, né, esse fundo, ele foi criado única e exclusivamente, galera, para o desenvolvimento daquela área, tá? E está até hoje muito degradada, tá? Eu passo lá quando eu estou de plantão quarta e sábado, é uma área deserta. A única coisa que tem ali é um prédio comercial, tem um hotel que não tem muitos hóspedes, Aquarrio, tá? E a roda gigante. Bom, galera, então o objetivo do Porto Maravilha é fazer o desenvolvimento da área, tá? Então, galera, aí tá na tela para vocês, ó, a área do Porto Maravilha, tá? É a inclusão aí de 7 terrenos, tá? O Pátio da Marítima, Galpão do Aplauso, terreno do gasômetro, né? O terreno da SEDAI, o terreno da usina de asfalto, tá? Clube dos Portuários e Praia Formosa, tá? Eles começaram a administrar em 2011 esse fundo, tá? A Caixa Econômica, e com a liberação das CEPACs, né, que são os potenciais construtíveis da área, eles teriam que dar para a prefeitura de início, né, 3,5 bilhões, tá? Então a prefeitura diz, né, que perdoou essa dívida, e contrapartida a Caixa diz que a prefeitura do Rio, ela nunca especificou quais seriam os terrenos, tá, galera? Pouco tempo depois, né, depois dessas batalhas judiciais aí, a prefeitura até ampliou para toda a São Cristóvão, tá? O potencial construtivo, e ampliou também por mais 40 anos, tá bom? Essa concessão aí para o fundo de investimento. Então, a outra etapa que o Flamengo venceu, ó, foi quanto ao leilão, galera. O que aconteceu? Ó? O leilão, o valor foi esse daí, ó, 166 milhões, tá? Pelo domínio pleno, galera, 100% do terreno. Por ele ser um terreno de marinha, tá?
o Flamengo tem direito a esses 17%, né, de desconto. Então o Flamengo arrematou no leilão a 138 milhões, 83% no terreno do gasômetro, tá bom? Esse domínio direto teve o desconto, tá, galera? Por ser terreno de marinha, tá? Por isso o Flamengo pagou esse terreno 138 milhões, né? E teve esse desconto, tá bom? Sem contar, galera, que tem a contaminação, tá? Em torno aí de 30 milhões que vão ser gastos para fazer a descontaminação do terreno, galera. A etapa também que o Flamengo venceu no COD, tá? Conselho Deliberativo do Flamengo, tá bom, galera? O conselho aprovou, né, que o Flamengo participasse do leilão, né? E não estipulou teto de gasto, tá? Foi uma outra etapa também que o Flamengo venceu, galera. Então, ó, teve também a etapa que foi suspensa, né? Antes de ter o leilão, o advogado Vinícius Monte Custódio, ele conseguiu a anulação do leilão, tá? Teve até essa matéria aí que eu coloquei aí para vocês na tela, tá? O leilão estava marcado para acontecer dia 31 de julho, às 2h30 da tarde, tá? E foi concedida uma tutela provisória a requerimento aí do advogado Vinícius Monte Custódio, tá, galera? Então teve essa etapa aí. Então o que aconteceu? Né? A prefeitura conseguiu reverter a decisão judicial, tá? E manteve a autorização para realizar o leilão, tá bom? Do terreno do gasômetro, né? Então tudo ocorreu bem e quem foi o vencedor, né? Foi o Flamengo, tá? Vale salientar que, galera, o leilão ele foi amplamente divulgado, tá? Então ele teve ampla concorrência. Qualquer um poderia ter acesso, né? E teve acesso ao edital, né? O edital podia ser retirado lá presencialmente, ele podia ser visualizado, né, e impresso, né, pela internet também. Então teve ampla concorrência, tá, galera? A outra etapa aí, ó, que o Flamengo venceu, né, foi a qual, galera? A assinatura do termo de compra, tá? Foi assinado o termo de compra, né, do terreno do gasômetro. E o Flamengo fez o depósito, né, de 138 milhões de reais, né, no Pix, né? Esse dinheiro foi ajuizado para se indenizar a Caixa, tá? A outra etapa, galera, a Caixa entrou na justiça, tá? Entrou na justiça, tá aí na tela, ó. Contra a prefeitura, tá, galera? Tem que ressaltar também essa parte, essa questão. A briga judicial é entre Caixa Econômica e Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi quem desapropriou o terreno, tá? O Flamengo, ele só foi quem arrematou o terreno no leilão. Então, justiça é Caixa Econômica e Prefeitura do Rio de Janeiro, tá, galera? Nação, outra etapa vencida pelo Flamengo, tá? Foi quando a Caixa Econômica ela entrou na justiça, né? E a juíza Alessandra Cristina, né, avaliou a legalidade do leilão e ordenou, né, um perito para que ele avaliasse o terreno, né? O valor dele. Então foi designado aí o perito, né, engenheiro civil Heraldo Prado,
onde o mesmo avaliou que o terreno deveria ser pago 8 milhões a mais, tá? E assim foi feito. E foi prometido por essa juíza, né, a posse do terreno para o Flamengo após, né, essa perícia aí, tá? O Flamengo pagou, né, foi juntado aos 138 milhões, então ficou 146 milhões, né, ajuizado. Logo após, a juíza declinou e julgou que ela não tinha competência, né, mandando o processo para o juizado federal, tá bom, galera? Então foi parar na esfera federal todo esse processo aí da prefeitura e da Caixa Econômica Federal, galera. Nação, por fim, tá? Final aí de agosto, teve um encontro aí do prefeito Eduardo Paes, tá? O deputado Pedro Paulo, né? E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Para quê, galera? Para conversar, né? Ver o que poderia ser feito. O Eduardo Paes explicou tudo pro presidente, né? Questão das CEPACs, as divergências todas. E foi decidido que, galera, para não ficar pulando de esfera federal, demorar mais, né? A briga entre a prefeitura e a Caixa, tá, galera? Sem o Flamengo. Por 60 dias, tá? Eles vão avisar também a justiça. Não vai ser feito nenhuma judicialização, tá? Vai ser conversado entre Caixa e prefeitura, tá bom? Então, o processo de conciliação, galera, vai ser liberado, né? Liderado pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, tá? A CECAF, que pertence ali à AGU, né? Que é a Advocacia Geral da União, tá? Então, o que eles fazem, né? Eles buscam uma solução consensual, né? É um órgão de solução consensual, tá? Quando tem processo que envolve a administração pública federal, né? Estados e municípios, tá? Então, está sendo conversado, né? E é uma etapa aí ao Flamengo ganhar novamente, né? No caso, a prefeitura ganhar e liberar a posse, tá? Liberando a posse, galera, o Flamengo pode perfurar solo, ver questão de nível de contaminação, ele pode fazer projeto executivo, pode fazer inúmeros trabalhos, tá, galera? Vale ressaltar também que desde quando o Flamengo assinou o compromisso de compra do terreno, tá? Começou a contar aquele prazo que está no edital para a construção do terreno, tá bom, galera? Nação, eu vou soltar aqui para vocês agora o sobrevoo do nosso Urubucop, tá? Sobre o terreno do gasômetro. O vídeo ficou bastante legal. Inicia aí mostrando aí o terminal Gentileza, tá? Onde todo o pessoal da Baixada Fluminense vai poder chegar, né? Vai chegar praticamente dentro do estádio, tá? A grande maioria dos ônibus que partem da Baixada Fluminense em direção à Central do Brasil, eles obrigatoriamente passam pelo terminal Gentileza, tá bom? Então, o pessoal vai chegar bem rápido. O terreno tem bastante construção dentro, casas, galpões, algumas árvores também que provavelmente vão ser retiradas, né?
as estruturas vão ser demolidas, tá? É um terreno que faz fronteira, ó, com uma área militar, tem um quartel aí à frente, ó. Tem um terreno próximo também que é que a prefeitura fez a limpeza, que era um ex-terreno de estacionamento, né, de carros do Detran, depósito, né? Acima ali, ó, próximos aos tanques, na rua ali mais acima, tem um centro de distribuição da Ambev. Aí acima, ó. Aparentemente o terreno é pequeno, galera, tá? Eu achei o terreno aparentemente pequeno. Tem alguns carros aí dentro, sinal que estão usando, né? Terminal Gentileza aí, ó. Galera, eu vou dar uma pausa aqui para falar para vocês o seguinte. Esse Terminal Gentileza, eu acredito que ele vai comportar o maior deslocamento dos flamenguistas, tá? Por quê, galera? Por ele você vai chegar de ônibus, você vai chegar de BRT, passa nele também, VLT, tá? Então, um exemplo, o pessoal que vem de Niterói, o pessoal pode pegar a barca, descer lá nas barcas e já pegar o VLT. Ele vai deixar aqui, tá? Vou botar o vídeo aí para rolar novamente. Então, ônibus, BRT e VLT, tá? Estações do metrô ficam aproximadamente 1 quilômetro e 1,5 km de distância, tá? Então, é uma distância facilmente percorrida a pé, tá bom? Mais acima ali tem a rodoviária Novo Rio, tá? Quem quiser vir aí da região dos lagos, né? Até outras cidades que você faça esse trajeto aí de ônibus, tá? Vai sair também praticamente dentro do estádio, ó. Aí ao norte, ó. Esse terreno aí, ó. Deu uma giradinha aí, vai mostrar de novo. Vou botar aqui para vocês verem o terreno que eu falei que era do Detran, tá? Era o pátio. Ó, esse terreno aí, ó, ao norte, né? Seria uma boa o Flamengo também abarcar para ele, né? Teria que ver com a prefeitura. Deu uma pausazinha aqui, ó. Esse terreno aí, tá? Que tá tudo limpo. E o vídeo foi esse, galera. Daí foi o sobrevoo, tá? Do Urubucop sobre o terreno do gasômetro, galera.